Olá pessoal, Conrado Calhau aqui falando, sou idealizador do Earnings Cast. Obrigado por estar escutando as conference calls em nossa plataforma. Passando aqui um recado de 30 segundos para falar um pouco para vocês da Anchor. A Anchor é uma plataforma gratuita para a criação de podcast. Ela contém ferramentas que permitem aos usuários gravar e editar áudio, organizá-los em episódios de podcast, publicar podcasts em plataforma de escuta e monetizar o conteúdo. Um abraço a todos e continue conosco. Bom dia a todos e bem-vindos à apresentação de resultados do segundo trimestre de 2020 do IRB Brasil. Na teleconferência de hoje estão presentes os senhores Antônio Cássio dos Santos, presidente do Conselho de Administração e presidente, o senhor Werner Suffert, vice-presidente financeiro e de Relações com Investidores, o senhor Wilson Toneto, vice-presidente técnico e de Operações, e a senhora Isabel Blasque Solano, vice-presidente de Resseguros. Gostaríamos de informar que esta teleconferência está sendo gravada e que todos os participantes estarão em modo de escuta durante a apresentação. Na sequência, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Se você precisar de ajuda, por favor, tecle *0. A apresentação foi preparada pelo IRB Brasil e não deve ser considerada como fonte de dados para investimentos. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas à companhia que refletem as visões atuais e ou expectativas da companhia e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como palavras como acreditamos, antecipamos, esperamos, estimamos, projetamos, entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e eventos futuros. Advertimos os investidores que diversos fatores importantes fazem com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressadas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem a companhia, nem suas subsidiários, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros, incluindo investidores, por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. O mercado e as informações de posição competitiva, incluindo projeções de mercado citadas ao longo desta apresentação, foram obtidas por meio de pesquisas internas, pesquisas de mercado, informações de domínio público e publicações empresariais. O senhor Antônio Cássio dos Santos, presidente de Conselho de Administração do IRB Brasil, iniciará agora a apresentação. Bom dia a todos, muito obrigado pelo seu tempo. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma reunião, um bate-papo sobre o IRB, né? Sobre o momento do IRB, sobre o que a gente está pensando sobre o futuro do IRB, e de forma bastante simples, né? Tentar elucidar as perguntas que eventualmente os senhores tenham mais ao final da apresentação. Esse momento é um momento muito importante para o IRB, por quê? Porque no prazo de 53 dias, nós conseguimos fazer algo que é antológico. Levantar 2,3 bilhões de reais, não é? Sendo que na primeira rodada, não é? Antes das sobras, nós já tínhamos levantado praticamente 2,1 bilhões, e de fato fazer isso em 53 dias, não é? Através de aumento de capital privado, em que 100 mil, aproximadamente, investidores consignaram, não é, o seu voto, de alguma maneira, na qualidade, no estilo da administração, é algo gratificante numa empresa que veio passando por esses processos, não é, que nos trouxe até aqui.
É muito, muito, muito importante frisar que a qualidade das nossas informações financeiras daqui para frente vão ter esse nível inigualável, como antes vocês não tiveram acesso. Nós vamos ser claros naquilo que der para ser claro, naturalmente, mas absolutamente transparente. O nosso compromisso é com a transparência. Outra coisa que é muito importante, a gente muito presente, não é? É que essa companhia tem 2 pilares daqui para frente na sua estratégia empresarial. O primeiro pilar é de ESG, ética, sustentabilidade e governança. E aí vamos ser chatos. Estamos sendo chatos. Estamos fazendo aquilo que precisa ser feito na companhia dentro dessa linha. E para presidir o comitê criado especificamente para isso, nada mais, nada menos, nós trouxemos a ministra, a doutora Ellen Grace, para comandar. E no segundo pilar da companhia, que é o Enterprise Risk Management, não é? Que é um pilar chave na nossa atividade, chave na condução dessa empresa, não é? Nós trouxemos a doutora Regina Nunes, não é? Ex-CEO da S&P. É muito importante a gente começar esse bate-papo esclarecendo isso. Não é? Uma outra coisa, antes de entrar no meu speech, eu queria chamar a atenção. Existe uma confusão, não é, danada entre solidez e liquidez regulatória. Vou conversando mais fácil. Solidez, não é o índice de solvência da companhia, via de regra, ele diz uma informação básica. Para cada um de despesas, ou para cada um de obrigações que a companhia tem, ainda não honradas, quanto que ela tem de ativo para honrar. Isso é o índice de solvência da companhia. E liquidez regulatória é uma questão de tecnicismo, ou seja, a companhia tem um volume de ativos mais do que suficiente para cobertura de reservas, mas tem uma porção desses ativos, não é, que por razões regulatórias não serve para cobrir o framework das reservas, das provisões técnicas da companhia. Quer dizer o seguinte, o regulador brasileiro, né, pelo seu estilo, pela sua forma, pelos anos e pela experiência do passado, de muita volatilidade na nossa economia, que vem desde a época da inflação, ele foi restringindo, fazendo com que os ativos que garantem um passivo da companhia, que são as provisões técnicas, especificamente esse passivo, eles têm que ser líquidos. Absolutamente líquidos. E o que acontece? A companhia tem os ativos, né, que são livres, ou seja, que não estão vinculados às reservas, mas parte desses ativos não são absolutamente líquidos. São recebíveis de médio e longo prazo, mas absolutamente monetizáveis e monetizados. Então, essa confusão entre solvência, que a companhia é uma companhia absolutamente solvente. Hoje, talvez, depois desse aporte de capital, a gente seja uma das companhias que está no primeiro tier, não é, de solvência no mundo. Não é no Brasil, é no mundo. E na questão regulatória, vai ser explicado ao longo da apresentação, com esse aporte de capital, 70% do problema, mais ou menos, está resolvido. E a gente vai estar trabalhando, já desde meados de junho, a gente iniciou esse trabalho em abril, paramos em maio por causa da fiscalização, e reiniciamos em junho, para criar um modelo de swap entre os ativos livres e os ativos garantidores. Ou seja, como a gente tem excesso de ativos garantidores e uma pequena falta nesse momento, não é, de ativos, nós temos excesso de ativos livres e uma pequena falta de ativos garantidores, qual que é a estratégia? São operações estruturadas que fazem um swap dessas duas qualidades de ativos. Né? Uma outra coisa que eu queria esclarecer de saída é a conclusão que está se falando com a palavra ajustes. Ajuste contábil decorrente das investigações feitas
decorrente das auditorias feitas, não existe mais. Eles já foram feitos todos. Nós não temos expectativa de novos ajustes, não é? Eles já foram realizados, eles já foram absorvidos, inclusive nos statements, nos financials da companhia. Então, nós não temos nenhuma perspectiva de novo ajuste contábil. Né? Isso tem que ficar muito claro. É claro, se tiver alguma coisa que apareça em algum momento, né, que seja dessa qualidade de ajuste contábil, né, é claro que nós vamos fazer fatos relevantes, como a gente tem feito, inclusive, a gente deu um exemplo de transparência com relação a essas questões, quando no dia 3 de agosto nós viemos a público e informamos, dando uma perspectiva de como seria o resultado do trimestre para facilitar a decisão dos investidores. Então, ajuste contábil é uma coisa. Outra coisa é revisão de negócios. Revisão de negócios é revisão de negócios. O que uma revisão de negócios implica? Ela implica se vamos manter um negócio, se vamos melhorar aquele negócio, se vamos retirar aquele negócio do portfólio. Sempre entendendo que na nossa atividade, nossos negócios têm alguma cauda. Não é? É a mesma coisa no vencimento de uma pólice de automóvel, que é de 12 meses. Não é? A seguradora que faz a subscrição daquele risco toma uma decisão que é renovo, não renovo, aumenta o preço ou diminui o preço. Numa resseguradora é a mesma coisa. Nossos contratos são de longo prazo, de 12 a 24 meses, né? Até 36 meses, dependendo do tipo de operação. E a decisão de estar ou não estar em uma conta que já estava no portfólio significa, não é? Por exemplo, com uma conta deficitária, que nós não queremos mais correr aquele risco por aquele preço. Entendeu? Então, é uma decisão de business. E essas decisões de business, graças a Deus, nós já começamos a tomar, o que significa que nós estamos deixando o passado no passado, né, para seguir no futuro, para buscar aquilo que é dessa companhia e aquilo que o investidor precisa, que é valor no médio e longo prazo. E ter uma visão mais clara de onde vem esse valor. Mas é importante frisar o que aconteceu nesse início. Eu não vou passar os primeiros 14 slides para não cansar vocês. Mas, em resumo, nesses primeiros 14 slides, a gente está dizendo claramente para vocês, informando claramente, que nós tocamos, em 150 dias, 7 projetos distintos. O primeiro, de reformulação dos estatutos da empresa. Sem a reformulação dos estatutos, a gente não teria condição de mudar, de reestruturar o management, não teria condição de reestruturar o conselho, não teria condição de emitir capital. Então, e esse é um processo que depende da Assembleia Geral. Então, é um processo que demandou tempo, que demandou estudo, que demandou... Enfim, um segundo grande projeto foi a repaginação do conselho. De 9 membros, não é? Nós substituímos 6 membros, nós preenchemos 6 vagas no Conselho, no intervalo de 45, 50 dias, um trabalho sério, um trabalho de searching, com uma empresa especializada para nos ajudar, para que a gente buscasse conselheiros especialistas para que pudessem tomar conta, não é, dos comitês que nós criamos ou que nós reformulamos a empresa. De tal forma, dar uma governança para que coisas como aquelas que aconteceram no passado jamais possam ocorrer novamente. Então, a palavra governança para nós é chave, sustentabilidade é chave e ética é chave. 3. Terceiro projeto de reestruturação organizacional da empresa. Os analistas que acompanham, os investidores que acompanham a companhia há muito tempo, sabem que a diretoria era formada de 3 pessoas. Aí, na página 14, página 13, vocês vão ver como é que a gente reestruturou. E com um detalhe importante e corajoso. As funções de compliance, de riscos e de investimentos têm também reporte, além da diretoria executiva, para os comitês correspondentes do Conselho. Isso faz com que
nas funções de controle, ter o reporte matricial nesse sentido, gere o quê? Muito mais controle e a necessidade de muito mais transparência na atividade diária e nos controles internos da companhia, e nas decisões estratégicas da companhia e táticas do dia a dia. Logo, o projeto RISE, que foi o aumento de capital. Em 53 dias, como já dito, a gente fez um aumento de capital, levantou um aumento de capital de 100 mil pessoas. Quando se fala, a companhia não tem, a gente vê muitas vezes nos jornais, a companhia não tem credibilidade, a companhia, eu não sei como eu interpreto a palavra credibilidade nesse contexto. 100 mil pessoas exerceram seus direitos e quando se venceu o período de subscrição, nós tínhamos praticamente colocado o volume mínimo já, que era de 2,1, de um total de 2,3. E na sexta-feira a gente concluiu esse processo com absoluto sucesso. Instituímos o projeto que nós avisamos nas últimas IPRs e re-underwriting. O nome dele interno é CFG, de Clean, Fix and Grow. E é nessa sequência. Clean, de limpar, fix, de arrumar, e grow, de crescer com sustentabilidade. Colocamos um sexto projeto de revisão dos controles internos de todas as políticas da companhia, que está em curso, e um projeto de operações estruturadas, como eu já havia dito alguns minutos atrás, sobre swap de ativos livres para ativos garantidores, para fechar o gap que ainda há no enquadramento regulatório de liquidez regulatória. Além disso, implementamos 3 grandes processos investigativos e de auditoria. O projeto Berkshire, que os senhores conhecem, o projeto Bônus, que os senhores vieram a conhecer, e o projeto Castelo, a Operação Castelo. O que era a Operação Castelo? A operação sobre as eventuais manipulações, sobre as manipulações contábeis que ocorreram no balanço da companhia. Isso tudo num prazo exíguo de tempo. É importante frisar isso porque essas 3 operações foram iniciadas, apuradas, concluídas e os seus resultados, já encerrados, foram oferecidos para os reguladores e também para o Ministério Público, para que as medidas criminais, se houverem, a Justiça possa trabalhar. Então, em 3 operações de envergadura. E, ao mesmo tempo, a constituição de uma nova diretoria, através da substituição de 5 key officers da empresa, a contratação de 6 novos conselheiros, como já foi dito, e a constituição dos comitês de administração do IRB. Isso tudo, naturalmente, concomitante ao home office e a fiscalização instalada pelo órgão regulador no início de maio. Que, diga-se de passagem, independente do volume de trabalho gerado, tem produzido bastante frutos, principalmente na reflexão e na revisão de vários aspectos que nós, em conjunto, estamos trabalhando para melhorar. Bom, isso posto, eu queria dar 2 macro tendências de mercado. A primeira é de mercado mundial. Olhando os números das seguradoras, das 10, 11 primeiras seguradoras do mundo, todas elas, de alguma forma, têm apresentado, por motivos distintos, uma evolução, quase todas, para ser mais exato, nos seus índices de sinistralidade, naquilo que foi reportado como o primeiro trimestre, reforçando as próprias reservas. De forma que a sinistralidade mundial, no primeiro trimestre, cresceu algo em torno de 5%. Então, existe uma tendência mundial de aumento de sinistralidade, por um lado. E, por outro lado, uma boa notícia. O mercado mundial is going hardening. Ou seja, significa recuperação de preços, vindos do mercado soft que na prática, os asseguradores de algumas carteiras estavam pagando para trabalhar. Então, essas são as 2 boas notícias. E, por fim,
eu queria passar uma informação que ela é elementar. A credibilidade, a gente só atinge de fato quando a mensagem e o mensageiro se tornam a mesma coisa. E os senhores têm o compromisso dessa administração, não é? De transparência, de trabalhar com a verdade e de pouco a pouco ir conquistando aquilo que é dessa empresa, da nova empresa. O IRB ressignificação. Nós estamos ressignificando essa companhia. E, por favor, não confunda solvência com enquadramento regulatório de ativos garantidores de reservas. E não confunda ajustes contábeis que já foram concluídos, não é? Com revisão da operação da companhia, que é a obrigação de dirigência do management fazer, e ajeitar a companhia da forma que tem que ser. Isso posto, eu passo a palavra ao meu colega Toneto, não é? Que vai cobrir os slides a partir da página 14. Perfeito. Obrigado, Cássio. Bom dia a todos. Espero que todos se encontrem bem, com saúde. Na verdade, eu chamaria a todos a irem ao slide número 15. Todos os detalhes que o Cássio comentou até agora estão nos slides precedentes. O slide 15 vai de encontro ao compromisso da administração, reforçado pelo Cássio agora há pouco, de transparência. Aqui nós observamos a quantidade, né, de ações de comunicação ao mercado no segundo trimestre. Formulários de referência, comunicações ao mercado, assembleias, ofícios respondidos a reguladores, fatos relevantes, né, quantidades importantes foram emitidas ao mercado, comunicando tempestivamente os principais fatos que aconteceram. Nosso objetivo é sempre comunicar de forma tempestiva todos os acontecimentos que possam, de alguma maneira, afetar, seja positiva ou negativamente, a visão dos investidores quanto à sua tomada de decisão. É importante nesse período frisar que as nossas assembleias, a Assembleia Geral Ordinária, foi realizada 100% virtual, né? Todos os acionistas participaram de forma ativa e aprovaram as principais deliberações, né? E que todas as informações relevantes para os acionistas podem ser encontradas em nosso site de relações institucionais, e o e-mail para contato também com a nossa área de relações institucionais está disponível nesse canal oficial, que, aliás, tem atendido milhares de questões formuladas pela nossa base societária. O slide seguinte retoma um tema de preocupação, né, que foi apontado nos últimos meses, quanto à fiscalização especial da Superintendência de Seguros, da SUSEP. Desde o início de maio, um grupo extremamente técnico e qualificado iniciou os trabalhos por parte da Superintendência de Seguros, e lembrando que esse trabalho não é, de forma alguma, nenhuma intervenção fiscal, né, e nenhuma ingerência dos fiscais ou da fiscalização nas atividades da companhia, que seguem dentro da normalidade, sem nenhum problema de continuidade. É importante, nesse quadro, ver a quantidade de pedidos recebidos por parte da fiscalização, né? No total, aproximadamente 170 demandas extensas que a administração conduziu e forneceu de forma cooperativa com o órgão regulador e buscando total transparência e rapidez nesse atendimento. Portanto, o IRB reforça o compromisso de contribuir com o processo de fiscalização especial, assim como os demais órgãos de controle a que estamos sujeitos. O slide 17 fala um pouco do que o Antônio Cássio comentou inicialmente. Aqui nós temos o demonstrativo da solvência da companhia, que neste momento se encontra acima do PIA internacional. A solvência é a capacidade patrimonial, né, financeira, né, de ativos, né, registrado em nosso patrimônio líquido, de cobrir o capital mínimo requerido pela autoridade legal do país. Então, não há gap de solvência nesse momento,
por parte do IRB. A regulação brasileira, de forma prudencial, elimina vários ativos do nosso patrimônio para fins do que se chama de PLA, Patrimônio Líquido Ajustado. Elimina, por exemplo, créditos tributários, participações societárias, entre outros. Então, o nosso patrimônio líquido ajustado em junho era de 1,6 bilhões de reais, superando os 100% necessários do ponto de vista regulatório. Mesmo a companhia tendo oferido um resultado de 1,1 bilhões negativos nesse período, antes de impostos. Considerando o aporte de capital aprovado hoje e concretizado na última sexta-feira de 2,3 bilhões, sem nem mais acréscimos ou reduções, essa posição que nós tínhamos, né, de 100% passa a 244%, ou seja, patamares importantes e relevantes dentro do mercado em que nós atuamos. No slide seguinte, slide 18, aí sim nós olhamos a posição de liquidez regulatória, a capacidade da companhia ter ativos aptos dentro das regras do regulador para cobrir as suas obrigações com provisões técnicas e com um buffer de liquidez. Essa escala nesse slide indica a posição que nós tínhamos inicialmente em 2019, 31 de dezembro, antes da reapresentação das demonstrações financeiras, que era de 36 milhões positivos, muito próximo da linha regulatória marcada. Quando nós republicamos as demonstrações financeiras, essa suficiência se tornou uma insuficiência de 1,4 bilhões, já revelado nas demonstrações. Da mesma forma, quando nós olhamos o primeiro trimestre, nós tínhamos, antes dessa reapresentação, expectativa de ter uma insuficiência de 1,1 bilhão. Com todos os ajustes decorrentes da reapresentação que afetaram também o primeiro trimestre, nós tivemos uma insuficiência de 2,1 bilhões. Isso somado à insuficiência do segundo trimestre, de 1,2 bilhões, ou seja, o bloco D mais o bloco E, totaliza 3,3 bilhões, que é a insuficiência atualmente apresentada nas demonstrações financeiras de junho. Se não houvesse o efeito do que a gente chamou de Operação Castelo, ou seja, dos ajustes efetuados pela atual administração, a nossa insuficiência seria de 2,3 bilhões, ou seja, muito próximo ao valor exato que nós tínhamos definido como chamada de aumento de capital. Muito bom. Considerando o aumento de capital já realizado, como citado, né, essa insuficiência apresentada em junho foi reduzida substancialmente, né, e cai para aproximadamente 1 bilhão. E nós temos hoje atuado com a Superintendência de Seguros um plano de regularização dessa liquidez até dezembro de 2020, que leva em consideração a realização de recebíveis, swap de ativos não aptos para aptos, como comentado pelo Cássio, operações estruturadas e vendas de alguns ativos financeiros. Com isso, a gente espera, então, nesse período, em breve período, regularizar essa situação. Eu termino a minha exposição aqui e passo a palavra, então, ao vice-presidente Werner para falar um pouco sobre os resultados do segundo TRI e, portanto, do primeiro semestre de 2020. Obrigado. Boa tarde a todos. Então, antes de mais nada, eu queria falar um pouquinho rapidamente dos aperfeiçoamentos que a gente está fazendo na parte de transparência dos nossos números, também no nosso relatório de análise de desempenho, que tem sido uma cobrança, né, de vários stakeholders. A gente fez mais um aperfeiçoamento esse trimestre. Agora nós abrimos todas as linhas, né, do segmento Brasil e exterior até o resultado de underwriting para os senhores, com as explicações, com a abertura, comparação semestral ou trimestral.
e esse será o padrão da nossa divulgação e da nossa desempenho daqui para frente. É um documento que já está chegando perto das suas 40 páginas, né? A gente, de fato, tem como objetivo trazer mais informação, como o Cássio colocou, né? Transparência é um compromisso da administração, e esse detalhamento no relatório de análise de desempenho, ele tem esse objetivo, trazendo as variações, os motivos das principais variações, tanto na visão trimestral como na semestral, tá? E também no Brasil exterior por linha de negócio. Eu acho que é um nível de abertura que, de fato, não é comum no mercado ressegurador, mas a gente acha totalmente importante, bastante importante para o momento da companhia, trazendo as informações que os senhores e senhoras tinham solicitado em termos de abertura para a companhia. Então, começando no slide 20, nós temos aqui um resumo de como foi o negócio durante esse período. Tá? O prêmio emitido ele teve uma performance positiva, principalmente na parte internacional, ajudada pela apreciação do dólar aí frente ao real. No Brasil, houve, de fato, uma retração nos negócios em algumas linhas, principalmente riscos especiais e vida, além de outras, como o seguro-garantia. Tá? É importante ressaltar também que o IRB mantém uma taxa de renovação de contratos muito positiva, né? E que renovou todos os contratos relevantes durante esse período do primeiro semestre. Tá? Mas o grande impacto do trimestre, ele veio da linha do início, como a gente detalha aqui no final desse slide, nesses 3 pontos, conforme a gente já tinha, inclusive, informado via comunicado ao mercado no dia 3 de agosto. Tá? E aí a gente dividiu esses efeitos em três efeitos diferentes. O primeiro, a gente chamou de Covid-1, aceleração no relatório da regulação dos sinistros ocorridos em anos anteriores. Tá? A gente tem também o efeito Covid-2, que são quando algumas seguradoras e retrocessionárias também aceleram os pedidos de cobrança de acerto de contas. E nesses 2 casos, tá? É importante a gente frisar, foram prontamente contabilizados os avisos de sinistros, mesmo com esse processo de aceleração normal para o momento Covid, momento de mercado em que todas as seguradoras também buscam fortalecer seu caixa, e também normal no momento de certeza quanto à questão da própria companhia. Então, é natural que os seus cedentes e retrocessionários façam esse tipo de questão, e aí a gente tem uma aceleração nesse processo. Só deixando bem claro, o Covid-1, o que é? Imagina, nós começamos a partir de abril, entramos numa crise do Covid. Todas aquelas empresas que têm um crédito a receber, no nosso caso, o crédito só pode ser identificado se a cedente reconhecer no seu balanço. E para ela reconhecer no seu balanço, ela tem que ter um relatório de regulação, né? E que serve de base para que nós, na resseguradora, identifiquemos ou corrigimos os valores de reserva, aceleraram. Então, nós tivemos um fato, por exemplo, isolado no mês de junho, do exterior, que nós recebemos uma avalanche de sinistros, né, interessantes, importantes, que viriam, mas eles viriam no longo do tempo. Eles foram concentrados num curto espaço de tempo. Nós tínhamos 2 opções. Fazer a coisa correta ou fazer a coisa correta. Porque a gente não vai voltar a fazer aquilo que foi feito no passado. Então, o ponto básico aqui foi: quer saber de uma coisa? Vamos fazer o correto, vamos registrar. Esses sinistros existem. Tem o fato que está registrado no acidente, tem o fato que está registrado no acidente, então nós temos que ter um espelho na nossa contabilidade. A diferença entre o 1 e o 2, o 2 é para TRI. TRI, a gente recebe um conta corrente, como se fosse um conta corrente com cada acidente. Não é? E neste conta corrente, o que aconteceu? Quem que acelerou o envio das contas? Aquele que tem a receber. Não é? Aqueles que têm a pagar, naturalmente, não vão acelerar. Não é? Então, o que aconteceu? A partir de abril, nós sentimos uma aceleração que, de fato, ocorreu e com um efeito bastante interessante, que também, uma decisão do management da companhia, apoiada pelo conselho, de fazer a coisa certa. Nós colocamos dentro da contabilidade da empresa
Então, isso aí poderia até ser considerado, não é, um one-off, porque você tem uma concentração de algo que correria bastante smooth, bastante tranquilo ao longo em um determinado momento. Bom, obrigado, Cássio. Voltando aqui para os efeitos, né? O terceiro efeito, então, é o efeito da apreciação do dólar, obviamente aqui principalmente nos semestres do exterior, que são cerca de 60% dos semestres do período, né? No efeito cambial, né? Então, eles trouxeram tanto no Covid-1 como no Covid-2 também, agravando aí, então, o impacto dos sinistros internacionais no nosso resultado. No slide 21, a gente abre aqui, né, a sinistralidade olhando na média móvel dos últimos 12 meses. Né? E a gente consegue aqui observar uma curva menos volátil e um patamar mais adequado aqui de negócio, tirando aí essas oscilações de curto prazo. E quando a gente olha, né, os efeitos, né, que é o que a gente vê das últimas duas colunas aqui, tanto do dado de julho de 19 até junho 20, que tem 73,1% de sinistralidade, como o número normalizado sem os one-offs, né, que 70,8 ele retirando o efeito do Covid-1 e esses 65% tirando o efeito do Covid-1 e do Covid-2, são obviamente dados como aqui explicados, né, dados pro forma, não auditados, mas é importante para os senhores e senhoras terem a noção de qual é o patamar de sinistralidade que esses efeitos trouxeram, né, para o resultado de curto prazo da companhia e, obviamente, com isso, ajudar as posições que os senhores fazem. Então, assim, essa range que a gente está aqui de 67,5% a 63%, é que ela tem um arranjo esperado nesse período com esses efeitos colocados no resultado. E fazendo a distinção, né, que também nós vamos usar a disclosure, do que é negócio recorrente e do que é negócio retirado do portfólio. Então, esse range é para uma companhia normal, para onde a gente está levando a companhia no negócio recorrente. Não é? É por aí que vai se situar a companhia. Então, é essa visão que nós temos nesse momento. E importante frisar que todo esse efeito que a gente viu na página anterior de sinistralidade, ele já ficou no passado. Nós estamos tocando para frente. O Werner conclui a apresentação. Bom, obrigado, Cássio. O ponto aqui do custo de aquisição, então, que é o segundo componente aqui, né? A gente vai abrindo aqui dados que afetam o nosso índice combinado, né? No custo de aquisição a gente tem uma visão bastante, eu diria, linear, aí não tem uma variação tão grande, né, perto de 20%, aqui 19,7%. Obviamente, como eu coloquei também anteriormente para os fundos, a gente tem toda a abertura desses dados por linha, nos nossos análise de desempenho, né, no nosso documento. Despesas administrativas, a gente tem um patamar de despesa administrativa comparativo com a indústria muito bom, muito baixo, né? Situou na casa de 4,6%. Esse é um diferencial da companhia em relação aos principais concorrentes internacionais, aos peers internacionais, considerando que a gente tem condições de manter esse diferencial. Então, esses são os três principais componentes aqui, né, que fazem o nosso índice combinado. E também, por último aqui, mas bastante importante, é importante frisar que a companhia ela teve um crescimento nas suas provisões técnicas significativo até junho de 2020, na casa de 26%, atingindo aí 13,5 bilhões de reais, o que mostra que a companhia agora ela tem um provisionamento adequado também para a situação que ela enfrenta, que o mercado enfrenta. Então, a companhia fez todo o trabalho e já encontra-se numa situação de provisão adequada para a sua atividade. Isso, em suma, a companhia está mais sólida, mais líquida, não é? Mais forte no seu fluxo de caixa e, além disso, provisionou 26% a mais do que estava provisionado em 31 de dezembro do ano passado. Bom, movendo agora para o slide 22, a gente traz aqui a abertura dos prêmios emitidos, tá? Um crescimento na linha de prêmio emitido fortemente impactado, como eu falei, pelo prêmio emitido no exterior, que aumentou 40%, principalmente por conta da variação cambial no período, e também pelo desempenho de property e rural, das linhas de property e rural no exterior. Já no segmento Brasil, tivemos aqui uma queda de 16%, influenciado por queda nas linhas de riscos especiais e rural,
e a linha de risco especiais foi impactada pela postergação de um grande contrato de óleo e gás, tá? Que será contabilizado agora no terceiro trimestre de 2020. E na linha rural houve uma redução com contratos significativos com uma política de rentabilidade negativa. Passando para o slide 23, a gente traz aqui a análise da sinistralidade, tá? Aqui, como a gente já, inclusive, antecipou e já falou, o segundo trimestre ele foi fortemente impactado, então, pelas provisões de sinistro a liquidar, a qual se refere aos avisos de sinistro que a companhia recebeu no período, né? Que já foi tratado aqui em detalhe também pelo nosso CEO. As principais motivações desses aumentos foram, além da variação cambial dos contratos em dólar, e como também já descrito no nosso comunicado ao mercado no início de agosto, a aceleração por parte das seguradoras do exterior na conclusão dos seus relatórios atualizados, de valores de perdas para sinistros já avisados, e principalmente dessa aceleração nas linhas de property, tá? E a deterioração nas linhas dos negócios de vida, nesse caso aqui, no exterior, em países da América Latina, tá? E no Brasil, alguns sinistros de riscos facultativos e automáticos de anos anteriores que foram lançados recentemente também impactaram o trimestre, embora com underwriting menos passados. Então, isso aconteceu principalmente nas linhas de patrimonial, como na linha de vida. Só fazendo um remarque que foram contabilizados esse ano, porque eles são, em função, terem recebido os relatórios de regulação definitivos, né? Outras áreas foram ajustadas para pegar aquilo que deveria ser, mas como é comum a atividade de seguros, né? De resseguros, sinistros de períodos anteriores que ainda estão se desenvolvendo. Mas são sinistros pelos critérios de contabilidade aplicáveis a este semestre, que se passou, o semestre que a gente analisou. Perfeito. Passando para a página 24, no resultado de underwriting, aqui a gente traz o resultado negativo, né, que a gente teve no segundo trimestre de 2020. O resultado de underwriting foi fortemente impactado pelo aumento na sinistralidade, né, que a gente acabou de analisar, em funções dos riscos subscritos em anos anteriores, e cujo foco principal era um crescimento, principalmente por volume da carteira, e não necessariamente, né, pela margem, como o Cássio já colocou, está totalmente dentro da nossa estratégia mudar esse foco, e bem como uma celeridade no processo de atualização das reservas para alguns sinistros vultosos, né? Como já explicado, feito da forma contabilmente adequada, mas que afetou bastante esse período. Além, obviamente, dos ajustes cambiais nos sinistros de moeda estrangeira, né? A avaliação de cada um dos nossos contratos está sendo feita de forma constante e se intensificou ainda mais agora a partir do mês de junho, final de junho e julho, né? Que vai levar, inclusive, depois a gente vai cobrir um pouco mais a questão da estratégia que já está em andamento. E a gente também iniciou uma forte renegociação, então, né, das taxas, a redução da exposição e não renovação de contratos com rentabilidade que a gente considera adequada, tanto no Brasil como no exterior. Isso faz tudo realmente parte da estratégia já colocada aí pelo Cássio de clientes, né, da parte do cliente da nossa estratégia. E isso, obviamente, afeta positivamente o resultado de underwriting no longo prazo. Isso que eu acho que é importante também a gente frisar, né? Indo para a página 25, a gente trata aqui do resultado financeiro. Em junho de 2019, as nossas aplicações elas giravam aqui na casa de 5,1 bilhões de reais, enquanto em junho de 2020 estava na casa de 4,7 bilhões de reais, e além do menor volume de aplicação, a queda forte na taxa de juros, né, base da economia, afetou realmente a performance da carteira, que tem um perfil bastante conservador, né? E, aqui é importante ressaltar também que a gente tem um acompanhamento feito pelo Comitê de Investimento da companhia, que assessora, né, a diretoria do ponto de vista de risco da sua carteira e de quais os ativos a serem considerados, em relação, né, claro, dentro do ALM da companhia, e tem uma preocupação também de manter a rentabilidade adequada, né, da companhia, que vai, obviamente, continuar buscando rentabilizar da melhor forma dentro dos limites de risco dos ativos e aprovados pela companhia. Tá bom? Indo para a página 26, então a gente chega no lucro líquido, né?
como consequência, então, de tudo que a gente falou em relação a sinistros, principalmente também resultados financeiros, chegamos aí a um prejuízo no trimestre, fortemente impactado, então, por tanto sinistros como resultados financeiros, e com o benefício da linha de imposto de renda e contribuição social. Né? O nosso número chegando aqui no segundo trimestre a 685 milhões de reais. Tá? Bom, na página 27, a gente traz uma abertura que eu acho que é bastante importante, foi discutida, vem sendo discutida nos últimos meses em relação à companhia, é uma abertura que está nas nossas demonstrações financeiras também, do fluxo de caixa da companhia, da geração de caixa operacional. Então, aqui a gente consegue observar que o caixa gerado na atividade, no primeiro semestre, ele foi positivo em 526 milhões de reais, e quando a gente retira, né, o efeito do recebimento dos pagamentos pelas vendas dos shoppings que foram feitos no período, nós temos um consumo de caixa de perto de 210 milhões, 209 milhões de reais no período. E mesmo assim, quando se compara com o período anterior, né, do segundo semestre de 2019, a gente consegue ver uma melhoria substancial na geração de caixa da companhia, já subindo de 530 para 210 negativo. Então, uma melhoria de mais de 300 milhões de reais aqui. E uma parte, e também é importante frisar, o que estão nos dois boletos aqui de baixo, né? E tivemos aqui um pagamento de sinistros no primeiro semestre de 2020, e comparado com o segundo semestre do ano passado, ele foi maior em 441 milhões de reais. Então, se a gente, levando isso em consideração, ficou bastante claro aqui para onde, né, o investimento feito no pagamento de início no semestre, mostrando a melhoria do fluxo de caixa operacional da companhia, como já colocado. E, bom, agora no slide 28 eu volto ao Cássio, que vai explicar um pouco da parte da estratégia e desenvolvimento pela companhia. A estratégia ela tem 3 pilares, e a gente procurou simplificar o máximo possível, porque se os nossos colaboradores, se os nossos funcionários não entenderem no menor nível da companhia, né, nós vamos tomar muito mais tempo para fazer aquilo que nós precisamos fazer e já estamos fazendo no curtíssimo e curto prazo. Né. É uma estratégia CFG. O C de limpar aqueles negócios que estão em desequilíbrio nas respectivas datas de vencimento, né? Negócios em desequilíbrio que desagregam muito o valor da companhia, né? E que, quando foram subscritos, talvez tivessem ou foi subscrito com uma visão equivocada de desenvolvimento desses negócios, ou, eventualmente, como era um target claro da companhia, o crescimento de prêmio a 2 dígitos, não é? Poderia ter sido feitos com critérios de underwriting, não é? Naquele momento que viriam prejudicar o futuro. Não é? Então, a nossa missão aqui, que já começamos a fazer, não é? Foi a promessa no último reunião de PR, é fazer o C da estratégia, o clean do nosso portfólio. Né? Na página seguinte, depois a gente vai ver, nós, nesse final de junho e julho, 3 contratos que coincidentemente venciam nesse período, nós fizemos uma análise profunda e retrospectiva e prospectiva, não é? E chegamos à conclusão que não deveríamos de ter no nosso portfólio, porque eles não agregam valor, não agregaram valor, e a chance de agregar valor teria que fazer com que as taxas subissem muito nesses contratos especificamente. A segunda parte disso é, uma vez limpado aquilo que a gente não quer dentro de casa, principalmente alguns contratos que têm essa característica, é arrumar a casa utilizando as nossas vantagens competitivas. Quais são as vantagens competitivas do IRB? Eu resumiria, entre várias, em 3. Um database de riscos que ninguém tem no Brasil. Se os projetos, os 3 grandes projetos nacionais, não é, eles voarem, não é, nós vamos estar muito bem posicionados, não é, para fazer aquilo que a gente sempre fez, capturar grande parte deles. Não é? É o projeto de saneamento básico, de infraestrutura, inclusive é motivo, não é, de uma nova regulação, segundo diz o regulador,
para grandes riscos, não é? Então, primeiro, o projeto de saneamento básico. Segundo, o impacto que o 5G vai trazer na necessidade de infraestrutura, na rede de transmissão e distribuição de dados. E o terceiro, o grande projeto de concessões que é estudado também pelo governo. Então, no FIX, é a gente utilizar a nossa capacidade técnica, que é fantástica. Os nossos underwriters são de primeira linha, não é? É o coração da nossa organização, aliada à nossa eficiência operacional. No último slide, no slide 14 da minha apresentação, a gente falava de dois contratos, de duas alianças estratégicas que nós fizemos. Não é? Uma na área de melhoria de precipitação, uma aliança estratégica com uma empresa de Londres, líder e referência no setor, e outro com uma grande empresa no Brasil, que a gente vai anunciar já nos próximos dias, que vai possibilitar nós desenvolvermos, não é? Num espaço bom de tempo, todo o processo de prestação de contas e de settlement, de pagamentos dessas contas, porque é uma burocracia terrível e isso ainda acontece no papel, não é? Através de blockchain. Então, isso vai possibilitar, no médio prazo, que a gente consiga manter um patamar de despesas administrativas bastante razoável. Né? Ainda que, no primeiro momento, o índice de despesas administrativas deva subir, isso não significa que o valor absoluto vai subir, como caiu do ano passado para este ano, bastando ver as demonstrações. Mas por que tende a subir o índice? Porque nós vamos tirar prêmio do portfólio. Que tipo de prêmio? Através da operação C. Prêmios que não agregam valor. Né? E na terceira fase, já tendo a companhia melhor organizada, melhor arrumada, não é? Aí é fazer aquilo que o IEB nasceu para fazer. Inovar e crescer em linhas de negócios que temos expertise e em novas linhas de negócios, não é? Provendo, inclusive, solvência no mercado latino-americano para as pequenas e médias seguradoras. Que é um papel tradicional do ressegurador e que pouco a gente vem utilizando para fazer na nossa região. Fazemos bastante no Brasil, mas não fazemos na região. Na página seguinte, aqui a gente tem um flavor, não é? Do que a parte C, o re-underwriting. Não é? O re-underwriting, ele olha, a gente fez uma análise criteriosa, a gente não quis olhar só os últimos 6 meses ou os últimos 12 meses, porque nos últimos 6, 12 meses, as 3 contas foram, de fato, lamentáveis. Para a gente não tomar uma decisão equivocada, porque isso poderia ser algo abnormal ou algo periódico dentro desse contrato, nós olhamos os últimos 29 meses. E mesmo voltando, não é, os últimos 29 meses, nós identificamos que 3 contas desagregaram 600 milhões de reais. Então, o que acontece? Nós cancelamos a renovação dessas contas. Essas contas não vão estar no nosso portfólio, não é? Significa que, no primeiro momento, a gente, e já estamos fazendo, a gente constitui reservas para o RANOF, que são RANOFs de cauda curta, porque não são sinistros de responsabilidade civil, não é? São notadamente sinistros, ou seja, contratos de aviação e contratos de vida do exterior. Não é? E isso traz para nós, não é? Uma melhora substancial no negócio recorrente, no negócio que vai ficar, não é? Que vai para aqueles patamares que a gente falou na apresentação que fez o Werner, não é? Dentro daquele range de sinistralidade em torno de 65, 67,5% a 73%. Então, num primeiro momento, nós temos um trade-off, que é colocar essas contas em RANOF, mas isso sendo feito em disclosure, os senhores podem ver a partir das próximas IPRs qual é o efeito e qual é o resultado recorrente da companhia, não é? E vamos reduzir um pouco o volume de prêmios danosos, não é? Ou de produção daninha
para essa companhia. Por fim, o que vocês podem esperar de nós no curto prazo? Pode esperar, primeiro, que a gente vai normalizar os números da companhia. Né? É isso que é a grande proposta dentro desse conceito de transparência. Né? Estamos nesse caminho. Temos uma companhia de mais qualidade, com mais caixa, com mais solvência e bem reservada. Né? Então, o compromisso com a transparência, ele é chave e vai ser mantido. Segundo, o foco em ética, sustentabilidade e governança e Enterprise Risk Management como colunas mestras da estratégia empresarial. Hoje, só antecipando uma pergunta que alguém vai fazer, se eu me sinto tranquilo com os controles que a companhia tem. Os controles que a companhia tem hoje são absolutamente suficientes. A companhia tem um sistema muito, muito desenvolvido que permitiu-nos trabalhar nesses últimos 120 dias, 150 dias, 120, no último mês, a gente já começou a ir para o escritório, remotamente, sem nenhuma grande dificuldade. Ela é toda digital. Mas, de toda maneira, ESG e ERM são parte da estratégia empresarial. Já na estratégia de negócio, o nosso compromisso é aprofundar no CFG, né? E fazer disclosure do que é recorrente e do que não vai ser recorrente. Qual é a nossa expectativa para julho? Não é? Julho, ele é deficitário, não é? É influenciado já pelo runoff das contas canceladas. Mas o business recorrente já indica um caminho claro de break-even. Agosto vai ser menos deficitário que julho e ratifica a tendência. Em agosto, nós resolvemos provisionar grande parte, provisionar praticamente tudo que a gente sentiu que era o tamanho do runoff que a gente provisionou já em agosto. Né? Grande parte, vamos dizer assim. E em setembro, se não houver nenhum sinistro abnormal, sem um grande sinistro que ocorra naquele mês, nós vamos estar próximo ao break-even no mês, não no trimestre, porque no trimestre a gente tem o carry-over de julho, agosto e setembro. O que a gente está escrevendo aqui é que o mês de setembro já vai parecer um mês normal da companhia, um mês normalizado da companhia e um mês próximo do break-even, não é? Incluindo, de fato, toda a dificuldade que a gente tem hoje de rentabilizar o portfólio de investimentos, que é comum para todos nós que estamos no mercado financeiro. Em resumo, o trimestre com déficit tendendo a zero no conceito mês a mês. Quer dizer o seguinte, o mês de setembro, o mês de julho é de prejuízo, o mês de agosto é de prejuízo, mas o mês de setembro já mostra a nova companhia. E o mais importante, o passado ficou no passado. Agora nós temos a chance, não é, de olhar para o futuro e depois de ter feito um grande trabalho, não é, como eu disse no início, que se resume em 7 projetos, 3 baitas investigações, né? A renovação da administração, que quer dizer a renovação do conselho, a renovação da diretoria colegiada. Muito obrigado. E eu passo a palavra às perguntas. Né? Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Otávio, da Credit Suisse. Bom dia, pessoal. Acho que parabéns aí por todas as iniciativas que estão sendo feitas aí para realmente aumentar a transparência e revisar os contratos. Nessa linha, a gente queria entender assim, o que vocês enxergam depois dessa revisão, o que vocês enxergam como crescimento sustentável, né? Imagino que no curto prazo a gente não consiga mais ver aquele crescimento de prêmio de double digits e ainda se eu puder perguntar assim, o que vocês têm, eu não sei se isso é uma informação que vocês podem abrir ou não, mas o que vocês têm para chamar um contrato de rentável, qual que seria um target de sinistralidade que vocês enxergam nesse contrato?
Obrigado, pessoal. A parte de crescimento, muito obrigado pela pergunta, você sabe que a atividade de seguros é uma função da renda nacional. O mundo todo está em contração, né, do PIB. A renda nacional é uma identidade do Produto Nacional Bruto. Então, o contexto macroeconômico não nos permite fazer grandes inferências, né, no que diz respeito a isso. Eu acredito que os projetos anticíclicos do Brasil e provavelmente alguns países da América Latina vão permitir ao IRB, né, ter uma posição de vantagem competitiva nesses projetos em função do tamanho e da parrudez da companhia. Né? Mas precisar um número ou adiantar um número fica muito difícil e não seria razoável. Agora, o que a gente pode sim dizer é que o nosso processo de clean-up, né, ele é um processo que começou agora, ele tem um ciclo de 12 meses, mas a gente já sabe onde já estão os problemas, e é só esperar chegar as datas certas e tirar os contratos e, ao mesmo tempo, né, tentar já, a partir de agora, substituir essa produção que vai sair no futuro, não estou falando dessa produção que a gente está tirando esse mês, né, com contratos novos, né, porque praticamente nos últimos 3, 4 meses a gente ficou acanhado. E o IRB não nasceu para estar acanhado. O IRB nasceu, uma companhia que tem 37% de market share, não pode ficar presa dentro de casa. E literalmente o IRB ficou preso dentro de casa. O que a gente vai fazer é fazer com que o IRB seja o jogador e seja um hard player. Nós não estamos aqui, nós estamos aqui para jogar o hardball. Né? Essa é a visão e nós temos munição para isso. Só completando aqui, ainda sobre essa parte dos prêmios, a gente tem do lado realmente o efeito do PIN, né, que traz uma diminuição no prêmio ganho em curto prazo, mas um prêmio ganho de margem negativo. Só que você tem do outro lado o mercado hard. O mercado hard, que é você conseguindo reprecificar, o Cássio colocou isso também, já falou sobre esse tema, você tem uma possibilidade nas renovações conseguir ter um aumento do prêmio, né? Então, esse aumento do prêmio com qualidade, né? Então, a visão do prêmio emitido, ela pode até não ser um crescimento tão forte, né? E não deve realmente ser um crescimento forte nos próximos trimestres, prêmio emitido, até porque temos um efeito positivo do dólar que afetou o prêmio emitido da companhia, né, no geral, no primeiro semestre de 2020. Mas na visão de resultados de underwriting, isso a gente quis mostrar naqueles slides que a gente fez a visão, retirando os contratos que não geram o tipo de resultado que a gente quer manter no nosso portfólio, fica bem claro que o nosso foco é manter um resultado de underwriting crescente. Esse é o nosso principal objetivo. O prêmio emitido ele vai ser em função do mercado, como o Cássio colocou. Então, esse é o ponto. E a Isabel é a nossa vice-presidente de seguros, ela vai complementar a pergunta. Isabel. Complementando a segunda parte da pergunta, sobre a sinistralidade e o que o IRB entende como uma sinistralidade aceitável, né, dentro dos contratos, eu acho que aqui é importante discernir entre duas coisas, né? A gente faz temos os contratos por um lado, né, e temos por outro lado os facultativos. Na hora que a gente está falando de um facultativo, a gente estimar uma sinistralidade padrão é um pouco mais complicado, trata-se de riscos grandes, né? E os sinistros, quando são robustosos, então esse tipo de risco ele é mais sujeito à volatilidade. Quando a gente fala de contratos, o que o IRB entenderia, e nesse sentido, assim, voltando para os facultativos, é complicado estimar o que seria o range normal, tá? E vai depender muito da ponta a ponta, né, do risco a risco individual. Na parte das contas, né, vai depender das comissões do contrato, porque é assim que a gente considera o combined ratio. O combined ratio, ele não pode ser superior a 100. Aliás, ele tem que ser inferior. E é isso que a gente tem que olhar, que depois de todas as despesas consideradas dentro do contrato, incluindo, obviamente, como a principal, a sinistralidade, ainda tem que ter uma margem positiva para o IRB. E é isso que vai muito ao encontro ao que o Werner está falando de sustentabilidade, procura pelo resultado positivo nos contratos. Ok, ótimo.
Tá claro, pessoal. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Carlos, da Eleven. Olá, pessoal. Obrigado por aceitar minha pergunta. Primeiro, parabéns pela explicação da área, né, pelo trabalho que tem sendo feito na companhia. Com relação aos sinistros subscritos de anos anteriores, ficou muito clara ali a explicação com relação aos 3 efeitos de Covid, principalmente, mas a minha dúvida é se veremos, né, novos valores nos próximos trimestres com relação a isso, ou todos os sinistros ali já foram classificados, né, dessa forma. E uma segunda pergunta também com relação no release vocês colocam 3 grupos de contratos lá, os contratos foram classificados em rentáveis, satisfatórios e insatisfatórios. Acho que na página 28 da apresentação coloca muito bem ali quais foram, né, na 29, com os top 3 ali, o efeito disso, né, de sinistro de aviação e vida no exterior, ali, só os 3 já teriam esse efeito, mas qual o percentual de toda a carteira dele foi classificada como insatisfatória? Essas são as minhas 2 dúvidas. É interessante, muito obrigado pela pergunta. Eu vou responder a primeira parte. Eu nunca vi, ao longo da minha carreira como segurador, uma carreira de 40 anos, né, um mês só, né, você receber uma avalanche de relatórios de regulação em nenhuma das crises que a gente passou antes, né? Ou seja, não estou dizendo ele, nas outras companhias, eu trabalhei para grandes companhias. Então, nós tivemos um comportamento, não dos sinistros, um comportamento abnormal, não dos sinistros, mas do behavior, do comportamento, não é, dos nossos parceiros, né, num momento em que acontecia 2 fatos. A crise do Covid, que todo mundo esperava no início, ela ia enxugar a liquidez nos mercados todos. Graças a Deus que isso não aconteceu. Mas no primeiro momento, todo mundo pensava que ela enxugaria liquidez dos mercados todos. Né? E o segundo, naturalmente, se coloca na situação de um cara que está lá no Chile, no México ou na Colômbia, chegando para ele toda a informação, né, do que estava, graças a Deus, que já ficou no passado, o que estava acontecendo com ele. Então, a reação natural, né, se ele tem um crédito contra o ele, né, era de rapidamente pegar aqueles créditos principais, né, de alguma maneira fechar os relatórios, né, falar com os seus reguladores, pressionar os seus reguladores para que esses relatórios viessem. E isso foi o que aconteceu. Não foi de um cliente, né? Ou seja, de um país, de vários, mas todos ao mesmo tempo, uma coisa interessante. Bom, eu acho que com isso eu explico o passado. Isso viria no futuro, esses mesmos clientes? Claro que eles viriam, mas eles viriam no flow normal, não é? De uma maneira ou de outra, as atividades de resseguros, como eu disse antes, ela é bastante ineficiente porque ela anda na velocidade dos papéis ainda. Por isso que a gente quer fazer um investimento forte em blockchain para facilitar e para acabar, não é, com essa necessidade que ainda existe. Só pergunta com relação ao futuro. Sinceramente, eu não creio. Quando eu olho a gente olhando o mês de julho, não tem nada parecido. Olhando o mês de agosto, não temos nada parecido. Então, eu me sinto bastante confortável para dizer que aquilo que aconteceu em junho tem todas as características técnicas de uma nota. Se acontecer algo diferente no desenvolvimento futuro, eu vou ser claro e a gente volta e explica, como a gente fez no dia 3 de agosto. Né? Mas eu não creio que isso possa, num curto espaço de tempo, acontecer novamente. Não. Só se a gente tiver uma outra crise mais para frente, aí já está policiado e tem que se preparar para administrar esse tipo de ambiguidade. Mas, respondendo a sua pergunta, eu estou muito tranquilo com relação a isso. Carlos, respondendo a segunda parte da pergunta,
sobre a classificação em 3 categorias dos riscos, sendo facultativos ou contratos, entre rentáveis, satisfatórios ou insatisfatórios. Esse tipo de processo é comum tanto na seguradora quanto na resseguradora. É um processo que se dá anualmente e é um processo que também comumente se chama de re-underwriting. A diferença é que nós estamos fazendo de uma forma muito mais aprimorada e muito focada principalmente nessa etapa 1, né? Focado no impacto nos resultados, né? Aqueles estamos verificando principalmente, começamos por aí, o Cássio falou, com esses 3 contratos, que eles são contratos de alto volume, com alto impacto no resultado do portfólio. Principalmente, são agentes da linha exterior, mas, infelizmente, a gente não pode abrir quais percentual de contratos a gente está verificando entre satisfatórios e insatisfatórios, enfim, rentáveis. Mas a gente está aprimorando nessa nossa tarefa de resubscrição, estamos procurando aumentos de taxas naqueles contratos que não são tão rentáveis por um curto período de tempo, que eles vêm sendo não rentáveis por um longo período de tempo, que nem aconteceu com aqueles 3 que já estão entre nós. A gente irá sair, tomar medidas de saída nesses contratos ou facultativos, tá bom? Mas, só reforçando, eu acho importante aí, o hard market está ajudando a esse aumento de taxas em todas as linhas de negócio. Isso vai ficar mais evidente na próxima divulgação com a carteira em runoff, né? Acho que querendo uma clareza. Se me permite uma outra dúvida rápida, com relação à questão de regulatória da SUSEP, desde que não possam abrir, mas existe um prazo para a solução dada pela SUSEP? Onde é que eu vou te responder? Obrigado pela pergunta. Não existe um prazo estabelecido para a SUSEP em relação à fiscalização especial, mas existe um prazo pactuado no plano de regularização de liquidez que nós apresentamos, né? E o prazo é 31 de dezembro, ok? Deste ano. Então, todas as medidas que nós indicamos nesse plano são execuíveis, estão planejadas para serem realizadas antes, portanto, de 31 de dezembro, ok? Inclusive, estão sendo executadas no tempo certo. A diretoria se sente bastante confortável na execução do plano, ou seja, e bastante confiante. Ou seja, hoje é um dia especial para nós, né, porque a principal parte do plano se cumpriu. Né? Tem mais 2 autorizações, na verdade são 5 ações, mas tem 2 autorizações que estão engatilhadas, né? E, enfim, nós estamos bastante seguros que a gente não vai ter esse problema, não vai ter problema de cumprir o que a gente prometeu para a SUSEP. Doutor José, né, aqui, só um ponto para ressaltar aqui sobre a questão de SUSEP, é que o plano de regularização ele não tem como objetivo específico somente também a gente passar a linha da liquidação de liquidez regulatória. Ele tem como objetivo a gente criar um colchão de liquidez regulatória. Então, é importante sempre colocar que esse plano, a data final lá de dezembro, ela é a data das ações para que criem essa segurança, para a gente poder passar desse limite, trazendo segurança também do regulador, mas as ações que estão em curso, elas não são simplesmente para zerar essa questão. Temos condições, dentro das ações previstas, de criar também um colchão de liquidez regulatória para a fase de crescimento, né, do nosso portfólio. Então, esse também faz parte da nossa da visão já programada e enviada à SUSEP. A nossa próxima pergunta vem da senhora Karina, do Citibank. Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Eu queria saber, no ponto da retrocessão,
o Loss-in-Session Ratio aumentou um pouquinho esse trimestre. Eu queria saber, em termos de longo prazo, assim, o que vocês estão vendo, porque antes a gente escutava bastante sobre melhora de rentabilidade por conta de diminuição de Loss-in-Session Ratio. Então, eu queria um update só nesse ponto. Obrigada. Oi, Karina. Isabel aqui. Respondendo à pergunta das retrocessões, que eu acho que também ela já veio no sentido de efetivamente o número de retrocessão ele vem aumentando e eu acho que seria bom a gente deixar claro aqui que dentro desse tipo de retrocessões ele comporta 3 partes, né? A primeira parte seria acordos operacionais de reciprocidade, que o IRB possa vir a ter, acordos de retrocessões facultativas, que ele pode fazer para aumentar a sua própria linha em certos negócios e também por motivos de reciprocidade. E o último item, aí sim, é a despesa de retrocessão para a proteção da carteira do IRB, né? Esse item aí, ele vem muito em encontro com o hard market que a gente está falando. A capacidade no mercado de resseguros e retrocessão, ela é a mesma, ela vem dos mesmos players. Então, quando a gente está falando que a gente está se beneficiando dos aumentos de taxa no mercado de resseguros, a gente também está falando que o custo de retrocessões, ele também está aumentando. Então, quando a gente também sai ao mercado de retrocessão a procurar uma proteção para o IRB, esse aumento de taxas também é repassado para nós, né? Então, sim, efetivamente a gente vê esse aumento especificamente decorrente das proteções e ele vai vir aumentando também no segundo semestre, provavelmente, porque a gente vai vir a renovar também as nossas retrocessões e, conforme eu já disse, a capacidade no mercado global ela está mais cara, né? Isso é decorrente de anos complicados, catastróficos, 2017 com Kim, né, Harvey, Irma, Maria, 2018 teve também os wildfires e 2019 que ele veio com aumento de reservas por motivos dos anos anteriores. Então, ele também se prejudicou. Isso foi trasladado, obviamente, aos mercados, tanto de resseguro quanto de retrocessão, e a capacidade aumentou, né, por motivo de principalmente os eventos catastróficos, mas também outras linhas de negócio que vêm sofrendo sinistralidades muito altas ao nível internacional, como a linha de aviação, por exemplo, ou linhas de petroquímicas downstream. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Domingos, do JP Morgan. Bom dia a todos. Obrigado também pela oportunidade. Eu acho que, assim, parabéns aí por estarem fazendo esse housekeeping no IRB. Acho que o mercado, né, conforme a gente continuar olhando a empresa, a gente vai cada vez mais tentar sair um pouco do que é a limpeza do histórico, né, que é a responsabilidade de vocês, e entrar um pouco mais no que é o earnings power da empresa. Então, eu tenho 2 perguntas. A primeira, até ótimo que a Isabel Solano está aí para comentar um pouco dessa explicação boa da retrocessão. Ficou super claro, mas assim, a gente quer um ballpark, não precisa ser um cravado, né? Mas assim, isso é um negócio que foi 40% dos prêmios aqui no nosso modelo, quando a gente olha em longo prazo, vai lá atrás mesmo, 2012, 13, 14, ficou por 30% em alguns anos e aí tinha essa expectativa de voltar para 20%, agora veio para 33%. É algo mais para 20% do prêmio, algo mais para 30% ou algo mais para 40%? E aqui a segunda parte da minha pergunta, acho que até para o Cássio, que é assim, um mês normalizado com a Selic baixa, você comentou que é break-even, né, que é um resultado zero. E isso sem assumir que não haja grande surpresa, etc. A apresentação do Werner aqui também da sinistralidade normalizada
ex-Covid 1 e 2 mostra algo em torno de 65% a 70%. Se a gente jogar uma retrocessão em algum GIA, vai entender um combinado de mais de 100. E aí seria um break-even com Selic a 12, um ROE sub 5% ou sub 10%, mesmo com Selic a 5, 7, 6%, que é a curva que se encontra hoje, algo em torno de 6, 7%. É isso que vocês acreditam seja o earnings power normalizado em setembro com lucro zero com Selic de 2%? Bom, Domingos, Werner falando aqui, eu vou entrar um pouco nessa... Primeiro, entrando na parte do earnings power, da retro, o custo da retro, a Isabel depois ela pode também trazer um pouco mais de detalhamento, mas é importante deixar claro que esses sinistros que a gente colocou, aquelas informações que estão ali, elas já estão líquidas de retrocessão. Tá? As informações, quando elas vão para a SUSEP, elas vão separando retrocessão e a gente traz aquela visão negócio exatamente para trazer a visão líquida dos custos de retro, né? Então, assim, quando a gente já olha aqui, ele é mais comparável com o que seria uma visão de seguradora, que os principais despesas são sinistros ali, já obviamente líquidos também, prêmios líquidos de retrocessão, sinistros líquidos de retrocessão e as outras despesas. Tá? Então, assim, você de fato não tem que retirar mais na conta do combinado mais nada em relação à reta, porque naquela conta que a gente mostrou já é líquida de reta. Então, você tem o custo de aquisição, que a gente colocou ali, está em 19,7%, né, no período, tem a despesa administrativa, que é por volta de 5%, e o índice de sinistralidade. Então, esse, digamos assim, que são os principais componentes aí do combinado já líquido da retrocessão. Acho que esse é o primeiro ponto a tratar, não sei se em relação ao índice de retro. Não, o índice de retro, a Isabel cobre uma sequência, mas você fez a pergunta sobre o break-even, né? Para melhor te responder isso, claro, que a gente não vai poder te antecipar o que você está querendo ouvir, mas eu posso te dar um exemplo. Né? Nós estávamos num avião que pegou uma baita turbulência e de alguma forma, se acreditava que esse avião iria cair. Né? A gente, de alguma forma, controlou esse avião, né, com todo isso que foi feito, e a gente, neste momento, está fazendo um processo de landing, de aterrissagem dele. Né? Ou seja, e qual é a mensagem que eu coloquei no slide 28? Aliás, no slide 30. É isso, nós estamos fazendo um landing. E os demais dados que você tem dentro da apresentação, eles podem dar a você a capacidade de fazer alguma inferência do que vai ser, não é? O voo, não é? De curto prazo, que é um voo de ponte aérea, Rio-São Paulo, não é? Que a gente está planejando, que já está no caminho de fazer. Não é? Mas a gente ainda está no processo de landing, a gente está aterrissando, mas já tem alguns planos de voo, não é? Para os próximos voos curtos, voos um pouco mais longos e voos transnacionais. Então, dentro dessa visão, eu acho que a gente antecipou para vocês, não é? Com o máximo de transparência, não é? Com o máximo de atitude, não é comum se ver no mercado, mas a gente achou que era importante fazer isso nesse momento, alguma coisa importante, não é? E com base para que se possa fazer as inferências. Eu agradeço a sua pergunta e naturalmente, a gente está à sua disposição. Isabel, você quer completar alguma coisa por esse? Para completar a parte das retrocessões, voltando de novo um pouco, o item de retrocessões ele é comportado por três partes, né? Acordos operacionais de reciprocidade, os facultativos, os post-PAC e as proteções das carteiras. Quando a gente olha as proteções das carteiras, conforme você falou, eles sim têm uma tendência de aumento do custo devido ao hard market, que já expliquei, e devido, obviamente, que a gente está procurando proteger o nosso portfólio de uma forma mais adequada para trazer menos volatilidade para os resultados da empresa, né? Então, essa parte, provavelmente, sim, e até porque ela é em dólar, né? As nossas proteções são compradas em dólar, ela também vai experimentar e experimentou um aumento, né? Nesse primeiro semestre.
Agora, isso, de novo, faz parte de todo um item que comporta também acordos operacionais e facultativos da reciprocidade. Então, para responder à pergunta, o percentual vai ser muito variável em função da composição do nosso portfólio, né? Então, vai depender desses outros itens, que é um pouco complicado a gente estimar como que todos esses fatores vão se comportar. A nossa próxima pergunta vem do senhor Antônio, do Bank of America. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelas perguntas e parabéns pelas iniciativas de transparência. Em relação às revisões dos negócios associados à estratégia Clear, quais categorias devem ganhar mais participação em detrimento de quais? Property, agro? E qual o tempo de duração desses contratos? Mais ou menos, o que a gente vai ter de runoff? E se vocês puderem dar uma noção melhor, uma cor melhor sobre a dinâmica de property, especialmente no segundo tri versus comportamento daqui para frente. Obrigado, pessoal. A primeira parte eu pego, a segunda deixa para Isabel falar do property. No curtíssimo prazo, a gente vê no portfólio internacional, né, uma redução dos nossos negócios de vida relativos a pensionistas dos fundos de pensões em países latino-americanos que não estejam gerando valor para a companhia. Então, o vida na área internacional ele deve cair. Deve cair também o aviation da área internacional. Né? Então, por quê? Deve cair? Não, vai cair. Agora, onde que a gente está focando o nosso negócio? Né? A gente está focando o nosso negócio onde a gente tem, nesse momento, maior capacidade de underwriting. Então, é uma mistura de re-underwriting no portfólio atual e new business, onde a gente tem vantagem competitiva. Então, e aí, dentro dessas vantagens competitivas, a gente sabe que as linhas tradicionais, quais são as linhas tradicionais do IRB, onde a gente pretende, inclusive, aproveitando da oportunidade que se crê que vamos ter agora, né, com os projetos anticíclicos, né, que se fala aqui, se fala em vários países da América Latina, de competir, como sempre competimos, de maneira bastante forte nisso. E quando a gente está falando de projetos de infraestrutura, a gente está dizendo que ele começa lá no garantia e vai terminar nos riscos de engenharia, né? Então, ele passa por toda a cadeia de um processo tradicional de construção. Tinha uma segunda parte da pergunta que me esqueci. O tempo do runoff. O que a gente pode adiantar é o seguinte. Nós não temos, nessas operações que a gente tocou, caudas longas. Tá? Então, o que pode acontecer no primeiro momento, e a gente está se preparando para isso nos provisionamentos corretos, né? No primeiro momento, a gente tem um impacto, não é? E esse impacto ele vai se diluindo. Por exemplo, na área de vida, a gente não acredita que ele passe de 12 meses. Não é? E o grande impacto, digamos, grande percentual do impacto todo está no início. Não é? Já na área de aviation, ele tem uma cauda um pouco mais longa, né? Pode chegar a 18 meses, mas ele vai se tornando marginal na medida em que a gente vai substituindo, a companhia vai substituindo esses negócios por outros negócios, né? Principalmente negócios proporcionais. E sobre a última pergunta que você fez, eu deixo para a Isabel, que ela está mais preparada do que eu. Tá. Eu acho que só reforçando aí o que o Tasso disse com respeito das caudas, né? É importante mencionar que o IRB tem um portfólio que a grande parte é de cauda curta, tá? Então, isso quer dizer que qualquer tipo de re-underwriting que a gente faça, ele vai ter um impacto no curto prazo do tempo. Tem sim, a gente tem algumas linhas, a gente não pode falar que nós temos umas linhas de cauda média, mas a nossa participação ou de cauda um pouco mais longa, mas realmente a nossa participação nesse tipo de linhas é muito mais pequena, né?
Então, bom, voltando aí ao clear, que eu vou misturar um pouco com o fix, né? A gente iniciou na primeira etapa, conforme já comentamos, com aqueles contratos de alto impacto no resultado de nosso portfólio, né? Eles principalmente são as linhas de vida exterior, conforme o Campos já mencionou, tem também algum elemento de PA aí e aviação, né? Dentro da área dessa segunda etapa, que a gente está falando também dentro da re-underwriting, tem uma segunda etapa onde a gente está revisitando a nossa estratégia. Quando a gente fala de revisitar a nossa estratégia, obviamente, além de a gente olhar, diversificar, região, produto, a gente também está olhando enquanto as linhas de negócio faz sentido ou não continuarmos nessa linha, e aí esse clean ou fix seria ou comportaria a gente reavaliar a nossa participação em certas linhas, como pode ser as linhas de aviation, que vem com resultados e sinistralidade alta nos últimos anos. Tá? Isso não é um fator que tenha acontecido com o IRB, eu acho isso importante pontuar. A linha vem no mercado internacional como um todo, com insuficiência nos resultados nos últimos 4 anos. Então, realmente, com sinistralidades bem altas, é uma das linhas que a gente tem que olhar muito bem o que a gente vai fazer. Tá? E por último, com respeito das margens, eu acho que é importante mencionar que a gente está olhando quanto a custos, para a gente diminuir os custos em certas linhas de negócio, como pode ser o property internacional, que as 20 também das retrocessões, ela tem um custo alto. Bom, Antônio, só um ponto eu queria frisar dessa questão, que o mercado tem comparado, com razão, tem comparado a gente com as outras seguradoras, mas essa diferença na causa, né, ela é importante para um momento de reposicionamento. Quando você está fazendo um processo de underwriting, ele é muito mais efetivo numa seguradora que tem uma causa, na média, mais curta do que nas seguradoras globais, que tem uma causa bastante longa. Então, quando essa comparação e essa avaliação, ela precisa levar isso em consideração para ficar mais acurada. Então, esse é o último ponto. Essa pergunta que a gente quer resolver. Tá bom? Obrigado pela pergunta. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Thomas, do BTG Pactual. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. E parabéns por todas as iniciativas que vocês têm entregue, né? E minha pergunta é mais um follow-up, mas se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhes, o que afetou de fato dentro da linha de property, né? Quais são os principais contratos ali que tiveram esse impacto, né? Se a gente está falando de lucros cessantes, algum outro tipo de impacto dentro desse segmento, né? Para tentar entender um pouco mais a mecânica que está especificamente desse segmento. Thomas. Oi, Thomas, tudo bom? Com respeito à linha lá patrimonial, o que afetou mais este semestre foi, obviamente, todos os fatores não recorrentes, tá, que tanto o Tato quanto o Werner apontaram, de sinistros provenientes de anos anteriores, mas, além disso, houve, sim, um sinistro pico, um evento relevante numa mineradora que ele veio afetar também este primeiro semestre, né? Então, principalmente foram esses dois pontos. Na partida exterior, ele também foi afetado, de novo, pelo mesmo motivo, esses fatores não recorrentes e sinistros provenientes de anos anteriores. Obrigado, Thomas, pela pergunta. Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1.
A nossa próxima pergunta vem do Sr. Eduardo, do Genial Investimentos. Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação e pelos esclarecimentos. Eu queria voltar no ponto da sinistralidade. Na página 21, vocês têm a sinistralidade normalizada de 70,8, sem impacto dos Covid. Né? O 55 seria o que vocês acham que seria o normalizado, fazendo que tipo de ajuste? Né? Essa é a primeira pergunta. Segunda a pergunta em relação aos sinistros. Os sinistros de vocês, pelo que eu entendo, ele não demora tanto para ser reconhecido no balanço. Né? Então, você teve aí nesse trimestre em específico, os sinistros de 2015, 2016 sendo impactados exatamente nesse trimestre. Eu queria saber o porquê dessa demora tão grande de reconhecer, né, esses claims. Foi ainda consequência da administração anterior, de não reconhecimento desses claims, ou foi causado pelo Covid, né? Pelo que eu entendo, 2015 são sinistros bem antigos que não deveriam estar impactando agora no resultado de vocês. E por último, se puder, eu queria que vocês dessem um pouco mais de detalhes em como vocês vão equacionar esses 1 bilhão de liquidez ainda que faltam, um pouco mais de detalhes, se é fácil de fazer, qual é o plano. Vocês mencionaram algumas iniciativas, mas eu queria saber o quão fácil isso para levantar no mercado. Com relação ao modelo de operação de uma seguradora, de uma resseguradora na área de sinistros, ele funciona mais ou menos assim, Eduardo, não é? Eduardo. Existem sinistros que são muitíssimos complexos. Toda vez que a gente olha no portfólio, aquilo que a Isabel falava, que são os facultativos, são geralmente projetos de infraestrutura ou cobertura de complexas de property ou de risco de engenharia e aí por diante, não é? O que pode acontecer é que o sinistro ocorre em um determinado momento, ele vai se desenvolvendo em função das perícias, em função dos vai e vem entre a cedente, seus advogados e a outra parte, vai e volta, até que se chega, por exemplo, eu posso estabelecer um valor, eu tenho que fazer um espelho do valor que a cedente coloca na sua contabilidade, na contabilidade do IRB. Esse é o critério contábil básico da atividade. Se a cedente não faz, eu até posso fazer alguma coisa, mas desde que eu tenha uma informação para fazer isso de maneira prudencial. Mas, a rigor, por exemplo, pega um sinistro qualquer de uma plataforma de petróleo, ela vai levar provavelmente 2, 3 anos até que se identifique de fato a causa, identifique de fato o porquê ela apontou, e os valores depois podem entrar, por exemplo, vou imaginar que existe uma dúvida se na cobertura daquela plataforma tinha risco ambiental ou não tinha risco ambiental. Então, o sinistro grande ele se desenvolve ao longo de anos e faz parte da atividade. Mas não são todos os sinistros de uma resseguradora que são assim. São os grandes, e como a gente é líder na parte de negócios facultativos, então a gente tende a ter esse tipo de anomalia, vamos dizer assim, esse tipo de evento dentro da nossa atividade. Uma coisa que a gente pode fazer, não é, no futuro é mostrar os triângulos, né? Mostrar claramente, mostrar os triângulos dos sinistros, que você consegue ver os sinistros que ocorreram num determinado ano, já está dentro? Depois eu ainda posso indicar em que página. Sinistros que aconteceram em um determinado ano, onde que eles foram alocados, né? E assim por diante. Então, faz parte da atividade, e talvez essa seja a maior distinção entre uma seguradora e uma resseguradora na área de grandes riscos. A segunda parte da pergunta, sobre regulatória, o Toneto pega a resposta. Perfeito.
questão dos triângulos, né, como o Carlos comentou, estão abertos às demonstrações financeiras, né, e a gente pode observar também toda essa movimentação. E, Eduardo, se tiver alguma dúvida, quando você visitar as DFs, liga para o nosso RI, e o nosso RI te explica aí direitinho, porque a gente tem que entender, você até pensava aqui no início da reunião, de facilitar, para facilitar o entendimento, né? Fazer um glossário nas DFs que mostre um pouquinho o que é cada coisa. Mas a gente pode te explicar. E isso não é nenhum demérito, porque é complicado não. Se até entre nós, seguradores, existem alguns seguradores que não entendem algumas coisas dessa atividade. Eu mesmo, quando cheguei na seguradora, não entendi algumas coisas. Agora já entendo um pouco mais. Né? Estamos do outro lado. Mas agradeço pela pergunta e espero que a resposta tenha sido satisfatória. Falta a parte regulatória. Você perguntava, né, olha, o que vocês vão fazer para buscar esse 1 bilhão. Na verdade, o plano é um pouquinho maior do que esse. A gente não apresentou a SUSEP. Esse plano é um plano reservado. Né? Nós não podemos abrir todas as ações que estão sendo previstas por uma questão estratégica, mas o regulador está acompanhando todas as ações e, obviamente, a gente tem todas as ações de controle, fluxo acompanhado. E como nós temos uma crença e uma convicção muito grande de que, tempestivamente, dentro desse horizonte temporal que foi comentado, essas ações serão suficientes para tirar o IRB dessa insuficiência de liquidez regulatória, que já diminuiu bastante. Né? Isso, exatamente. Hoje, bem menor. Né? Se a gente olhar o quadro que você comentou, da página 18, né, e extrapolar a diferença que nós temos hoje de aproximadamente 1 bilhão, ela é menor do que a que nós apresentamos em dezembro de 2019 e é menor do que foi apresentado no primeiro TRI de 2020. Então, a gente já evoluiu bastante positivamente, né? Então, mas, em resumo, são realizações de recebíveis, operações estruturadas e venda de ativos não financeiros que nós temos no nosso portfólio. A nossa próxima pergunta vem da senhora Tamires de Oliveira, investidora. Boa tarde. Gostaria de parabenizar da mesma forma a atuação da nova gestão, contemplando aí os princípios da ética e da transparência, sobretudo. E a minha pergunta é um pouco nesse sentido, como investidora, acho que eu represento aí esse pessoal que está entrando, sobre muitas reportagens nesse sentido dessa insolvência e apresentar esses dados. Agora, eu gostaria de perguntar se podemos, enfim, rechaçar a hipótese de um novo aumento de capital, como já está sendo aventado aí em algumas reportagens, em casas de análise, um pouco tendenciosas. E gostaria de perguntar também, na CVM nós temos 2 consultas públicas sobre resoluções, inclusive sobre ILS, alguma coisa sobre emissão de dívidas subordinadas. Gostaria de ver qual que é o posicionamento de vocês e de que maneira que isso impacta a IRB e os negócios da empresa. Mais ou menos, é só isso mesmo, essas 2 resoluções que estão sendo apresentadas junto à CVM. Obrigada e bom trabalho e continuem firme aí no propósito de vocês. Tamires, muito obrigado pela sua pergunta. É um prazer poder falar com os investidores, pessoas físicas que estão também nos ouvindo nesse call. Tamires, sobre a primeira parte, nós não temos necessidade de buscar um novo aumento de capital, porque eles têm excesso de ativos livres, entendeu? Ou seja, lá em março, quando naquela apresentação que o Toneto fez, a gente tivesse ficado em 1 bilhão, que era o número que nós tínhamos ali, a primeira visão antes da reapresentação, a gente teria resolvido entre nós mesmos, com o que a gente tem dentro de casa. Se você pegar a apresentação, quando olhar o mês de abril,
você vai ver que a gente já estava analisando algumas atividades. Nós paramos em maio, porque com o advento da fiscalização, os mercados ficaram um pouco mais reticentes até entender o que era a fiscalização. Mas nós temos excesso de ativos. Não é? Por exemplo, se nós quiséssemos, nesse momento, queimar alguns recebíveis que a gente tem de ressarcimentos, que já estão transitados em julgado, não é? Nós conseguiríamos levantar algo em torno de 500 milhões muito fácil. A gente não quer queimar os processos. Não é? Se eu quisesse pegar a carteira de recebíveis de moeda estrangeira e queimar a carteira, eu consigo mais uma boa grana. Então, o que acontece? A nossa posição, depois do aporte de capital, ela muda muito. Por quê? Antes, para tentar, eu tinha que negociar um baita deságio com a outra parte. Agora, com essa situação praticamente resolvida, não é? A gente joga de igual para igual, ou seja, até a emissão de dívida para nós, ela fica mais viável, mais barata, não é? E, sem dúvida, a possibilidade de fazer swap dos nossos negócios com outros fica também muito mais fácil. Então, não faz sentido, não é? A gente chamar capital agora, como também não faz sentido, nesse momento, a gente pensar em qualquer coisa que seja conversível em ações. Sobre a segunda parte da pergunta... Eu posso comentar. Tamires. Boa tarde. Sobre os Insurance Linked Securities, ainda a gente tem que estudar quais vão ser as vantagens, se a gente vai fazer uso ou não, né? A gente duvida que, como vai ser capital adicional que vai estar presente no mercado brasileiro, a gente tem que ver como que vai ser estruturada esses veículos aqui, né? Se o capital vai ser requerido que esteja aqui ou pode estar ainda fora do Brasil, mas a gente já vem operando com Insurance Linked Securities no exterior, capital adicional, conforme já disse, ela sim abaixa o custo do que é seguro normalmente nos mercados, né? Porque capacidade adicional aumenta a oferta, então pode ser uma vantagem no sentido para nós também, desde o ponto de vista das retrocessões, né? Nosso custo da retrocessão eventualmente poderia também vir a reduzir, dependendo de novo de como elas venham a se estruturar aqui, enfim, que isso ainda está por se ver, né? Então, bom, eu acho que é isso. Muito obrigado por me dizer a pergunta. Viu? Muito bem. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Antônio Cássio para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Muito obrigado a todos pelo tempo, pelas perguntas, pelo reconhecimento. E queria dizer o seguinte: o passado ficou no passado já. Vamos deixar ele para lá. Vamos tocar a nossa vida para frente. Os ajustes do passado ficaram no passado. Nós temos confiança, uma grande confiança no nosso time, nos nossos 400 famílias que diretamente dependem do IRB. Nosso negócio é sobre pessoas. Nosso negócio é sobre pessoas. E a terceira vez, nosso negócio é sobre pessoas mesmo, porque a qualidade do serviço, a qualidade do underwriting, a qualidade do valor adicionado que a gente gera é gerado primordialmente pelas nossas pessoas. A nossa visão de futuro, né, ela é uma visão bastante simples, né? Ou seja, ela vem, por um lado, no underwriting, né? As decisões do que fica e que não fica, o que é bom e o que não é bom para a companhia, e os desafios que nós temos nesse momento com os resultados financeiros. Né? Que não é um desafio nosso, é um desafio da indústria de investidores institucionais no mundo, não é só no Brasil. Está chegando mais esse desafio para nós em função da queda de taxa de juros agora, mas já era um desafio para a Europa nos últimos 10 anos. Né? Nos Estados Unidos, mesma coisa. Esse desafio nós temos aqui na mesa e nós vamos ter que ser criativos, né, para fazer com que esse desafio seja superado.
Uma terceira perna dessa confiança que nós temos está na nossa gente e está gerando qualidade nas informações para os nossos investidores e para o mercado em geral. Então, a qualidade das nossas demonstrações financeiras são de primeira linha, gente. Eu nunca vi tanto detalhe na minha vida. Se você pegar qualquer grande seguradora do mundo, resseguradora do mundo, não tem 1/5 do que está nesse relatório que é entregue para vocês. Né? Então, isso me dá uma tranquilidade muito grande, porque em curto espaço de tempo, em 2 trimestres, nós conseguimos evoluir muito nesse sentido. Nossa confiança, por fim, vem também das vantagens comparativas e competitivas que a gente tem. Né? A agilidade na tomada de decisão e uma coisa que tem que ficar muito claro. Né? Nós somos uma seguradora que fala português, que fala a língua do brasileiro, que a decisão é tomada ali no Rio de Janeiro, não é? De frente para o aeroporto Santos Dumont. Ou aqui, onde eu estou sentado agora, na Avenida Faria Lima. Ela não está em uma rua, não é? De Paris, numa street de Londres, nem numa street dos Estados Unidos, não é? Tão pouco numa estrada, não é? Da Suíça ou da Alemanha. Ela está aqui, no Rio de Janeiro. Ela fala português, está perto. Então, dentro desse sentido, o que a gente quer é estar próximo da nossa base de clientes. O que a gente quer é continuar servindo o nosso cliente, falando espanhol e falando português. E, se necessário, falando inglês para os nossos retrocessionários de fora. Mas a nossa base, para você que é um investidor, que está aqui no Brasil, e que os clientes, não é, que muitos estão ouvindo a gente, só lembra desse detalhe. Nós ouvimos muitas críticas aí nos últimos meses, não é? E até algumas coisas que fazem parte da vida competitiva, não é? O mercado é competitivo, mas não se esqueçam, não é? Que nós somos uma companhia genuinamente brasileira e que fala a língua do povo brasileiro. Muito obrigado a todos e cuidado, não é, com o Covid, que a família se proteja e fiquem com Deus. Grande abraço. O call para acionistas, investidores e analistas do IRB Brasil está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.